2/3 da população brasileira tem medo de andar à rua. Nós estamos aqui numa região nobre de São Paulo e aqui atrás, secretário, um ciclista foi morto e o que ele cometeu, ele tinha um celular na mão, ele foi morto. Ele estava dando aula de bicicleta. Não tem como a gente falar, secretário, de segurança jurídica, de ambiente de negócio, se as pessoas têm medo de sair à rua. Se o comerciante tem medo de ser assaltado, o cliente do comerciante tem medo de ir à rua, isso tem impacto na economia. E eu queria te perguntar, de forma bem objetiva, capitão Derrite, o que dá para a gente fazer enquanto sociedade para que a gente consiga ter o direito de ir e vir? Infelizmente, esse debate ganhou destaque por conta de milhares de vítimas que foram ceifadas, como a do Vitor Medrado, ciclista. A criminosa, líder da quadrilha responsável por fomentar esse crime e outros tantos aqui na região de São Paulo, é uma criminosa que já foi presa 3 vezes pela polícia. Então, o debate que tem que ser colocado em pauta prioritária no Brasil é o benefício, o custo-benefício que o criminoso tem no Brasil. Ele tem uma série de incentivos, benevolências, que acabam propiciando a reincidência criminal. Então, o Brasil necessita urgentemente da reforma do sistema de justiça criminal. É inadmissível um criminoso, um sequestrador, ser preso e ser liberado numa audiência de custódia. 4 sequestradores, na verdade, como aconteceu no ano passado aqui em São Paulo, que mantiveram por 9 horas um casal de 75 anos reféns em cativeiro. Esse caso do Vitor Medrado, da Suede, nessa criminosa presa, foi presa 3 vezes pela força policial. Então mostra a ineficiência do Estado brasileiro. Por que foi solta? Foi solta porque cumpre pequena parte do crime, a chamada progressão de regime. Nós temos uma série de incentivos para a vida delituosa, né? Para o criminoso. Então você tem audiência de custódia, visita íntima, auxílio reclusão, saída temporária, que eu como deputado consegui acabar na legislação, e a progressão de regime. O que é a progressão de regime? O criminoso cumpre apenas uma parte da pena e já é posto em liberdade rapidamente. Eu queria entrar na parte da sofisticação, né? A manhinha do crime, né? Ela tinha uma empresa que ela alugava armas, capacetes, motos. Por trás dela tem todo um esquema, né? Não é só um roubo de celular, né? É o roubo de celular, é o financiamento, é a venda disso, na maioria das vezes aqui no centro de São Paulo, ou nas plataformas eletrônicas também. E como é que a gente olha de forma mais holística? Porque esse é o crime organizado, né? O Brasil ele tem um grande índice de exportação na nossa balança comercial, que é a cocaína, né? A gente é um dos maiores exportadores de cocaína do mundo, o segundo maior. Como é que a gente encara isso de forma mais holística e não só o roubo do celular? Por trás disso tem um grande esquema que precisa ser atacado. Primeiro, olha só que dado interessante, o Porto de Santos é o segundo maior exportador de cocaína do mundo, atrás só do Porto de Guayaquil, no Equador. E a gente não produz cocaína. Essa droga ela entra por conta dos países produtores, países vizinhos, andinos, né? Peru, Colômbia, Bolívia, Paraguai, que é produtor entreposto da maconha. Mas não existe uma política nacional clara de combate às fronteiras e capacidade. A culpa não é da Polícia Federal, que tem só 3 mil homens. Tem de existir uma coordenação por parte do governo federal, em conjunto com os estados, para evitar que essa droga entre, porque essa droga, quando entra, ela vai percorrer um caminho até chegar no Porto de Santos e sair do país. E por que a droga? Porque é a maior fonte de receita do crime organizado. E aí, no caso específico dessa criminosa de apelido Manha do Crime, responsável aí, diretamente pela morte do ciclista, ela tinha uma rede colaborativa grande. 3 armas de fogo foram apreendidas na residência dela, bags, porque eles simulavam em certos assaltos serem entregadores de aplicativo. Então, ela coordenava e uma tabela de preço do quanto ela pagava por cada aparelho celular. Ela tinha uma rede colaborativa, criminosa, porque ela tem a certeza da impunidade. E hoje em dia, com uma série de monitoramento, né, de dinheiro, COAF, um monitoramento eletrônico, a gente consegue mapear quase que tudo, né, secretário? O trabalho nosso agora, investimento em tecnologia, justamente para isso, porque a maior parte das transações financeiras são digitais. Então, a DC Cyber aqui em São Paulo é a delegacia especializada, né, divisão especializada em crimes cibernéticos, mas a ponta da linha, o ponto-chave nesse aspecto aqui é que aquele roubo de celular não pode ser tratado como um crime comum, isolado. Ele alimenta toda uma cadeia sistêmica do crime organizado. O ano passado fizemos uma operação e apreendemos mais de 9 mil aparelhos celulares nessas lojas em que não tinham procedência, não tinha nota fiscal. E devolvemos 2 mil aparelhos celulares para as vítimas. Quantas vítimas perderam a vida por conta de um aparelho celular? Secretário, todo mundo aí deve ter visto aquela série Narcos, né, que mostra
o tráfico de drogas e, mais que isso, a sofisticação e a institucionalização dos criminosos, né? Assim, o Pablo Escobar, ele virou político, né? Os outros irmãos lá do cartel de Medellín, eles tinham bancos, tinham empresas, né? Então, a Colômbia pagou o preço na década de 90 do narco-estado, e isso demorou anos para se livrar disso. Desculpa a pergunta, mas o quão que a gente está próximo de um narco-estado aqui no Brasil? E se sim, como é que a gente desmonta isso? Primeiro dizer que a gente ainda não está no ponto de se tornar irreversível, mas que precisa ser protagonizado pelo Congresso Nacional, uma dura reforma no sistema de justiça criminal, e aqui nós não estamos falando de pena de morte, não é nada de extremismo no aspecto de não resolver o problema. Gary Becker, economista norte-americano, escreveu a Teoria Econômica do Crime em 1968 e recebeu o Nobel por essa obra em 1992. Ele analisou o crime sob o aspecto econômico e concluiu que o criminoso ele toma uma decisão racional, baseada em custo-benefício, na hora de cometer o delito. No Brasil, infelizmente, o criminoso tem muitos benefícios. Então nós precisamos aumentar o custo do crime para evitar que o criminoso ou que um cidadão tenha a intenção de entrar na vida delituosa e aquele que cometeu o crime, a gente possa desabilitá-lo. Claro, um tratamento que eu sou defensor de uma reforma do sistema prisional, onde o preso tenha direito ao trabalho, aliás, seja obrigado a trabalhar, aprender uma profissão, primeiro para se autossustentar e depois voltar para a sociedade melhor do que ele entrou, mas principalmente a gente precisa ter um custo do crime aumentado, sem direito a saída temporária, visita íntima, auxílio reclusão, progressão de regime, esses benefícios que Quem assiste a gente, como é que pode se envolver nesses temas, né? Porque eu vejo que as pessoas reclamam muito em rede social. Ah, tem um dado, poucas pessoas quando são assaltadas fazem um boletim de ocorrência, né? Então, na prática, o que o cidadão pode fazer para poder se envolver nesses temas e falar de segurança pública, que é o tema que impacta a todos e a todas? Tem que participar do debate. Nós tivemos recentemente, em 2019, uma reforma previdenciária que vinha sendo discutida e comprovada a necessidade há mais de 20 anos. Essa reforma é a mais importante que precisa ser feita, a reforma do sistema de justiça criminal tem que participar do debate. Hoje o presidente da Câmara, o deputado Hugo Mota, ele tem conhecimento desse problema, tem disponibilidade para colocar o dedo na ferida e fazer com que o Congresso discuta esse assunto. O senador Ciro Nogueira também. Quando que a gente ia imaginar que estaríamos numa instituição financeira discutindo segurança pública? É porque chegou num ponto que está tirando do mercado recursos que poderiam estar sendo traduzidos em investimentos. Atrapalhando o crescimento econômico, exato, sem sombra de dúvida. E aí o crime organizado se fortalecendo. Então, precisamos que a população participe do debate, cobre o seu deputado, o seu senador, em quem você votou há 2 anos atrás, para que essa pauta seja prioritária no debate no Congresso Nacional. Secretário, eu tenho que abordar aqui um crime na cidade de São Paulo, né? Na verdade, o aeroporto de Guarulhos, né? Onde um criminoso foi assassinado por outros criminosos e onde se descobriu que tinha participação de policiais do estado de São Paulo, né? A imagem da corporação paulista, ela sempre foi uma imagem muito boa perante o cidadão paulista. Como que o senhor encarou isso e o que você está tomando de providências para que coisas como essa não ocorram? E o que depender da gente vai continuar sendo. A Polícia Militar de São Paulo, a Polícia Civil também se tornou referência, não foi à toa, foram de 193 anos. O que a gente pode fazer? É cortar na própria carne, é apurar com rigor. 15 policiais militares foram presos, porque ou estavam realizando a escolta desse criminoso, chamado Vinícius Gritzbach, que lavava dinheiro para o PCC, ou são supostos terem praticado assassinato como atiradores. Além disso, nós tivemos outros casos no final do ano que acabaram expondo negativamente a imagem da instituição, principalmente da Polícia Militar. Casos de excesso, casos de erro policial. Então o que a gente pode fazer? Primeiro, um amplo treinamento para reduzir ao máximo o erro. E segundo ponto, apurar rigorosamente esses desvios de conduta. Agora precisamos falar para a população, para vocês que nos assistem, que uma instituição com mais de 83 mil homens, que atende 30 milhões de chamados 190 por ano, dos quais 18 milhões se tornam ocorrências policiais, que dá uma média de 52 mil intervenções por dia no Estado. Não são esses pequenos fatos isolados que vão refletir na imagem da instituição. Aproveitando, o senhor mudou sua opinião sobre câmeras de segurança. O que levou o senhor a refletir melhor sobre o tema? Primeiro porque eu desconhecia completamente a possibilidade da gente introduzir uma política pública eficaz.
A gestão anterior tinha uma contratação de câmeras corporais que tinha a função de fiscalização e controle que são necessárias para todo servidor público. Nós conseguimos incrementar novas funções na câmera corporal. A nova câmera corporal licitada por nós, da nossa gestão, vai poder fazer reconhecimento facial do criminoso, leitura de placa de veículo roubada, vai receber, pode ter uma comunicação bidirecional. Ela vai ajudar, ela como se fosse aquele olho do Homem de Ferro, né? Que olha isso. que... Então a gente implementou tecnologia. Até eu queria continuar... Eventualmente o criminoso vai precisar do Estado, né? Ele vai numa farmácia, ele vai num posto de saúde. Como que a gente usa hoje em dia a inteligência artificial, toda a tecnologia que tem à disposição no combate do crime e na resolução de problemas? Nós criamos uma política pública chamada Muralha Paulista. Estamos no primeiro momento interligando todos os municípios que já possuem sistema de monitoramento com o Estado. Um exemplo típico é o Smart Sampa aqui em São Paulo, na capital, em que indivíduos procurados pela justiça estão sendo recapturados por reconhecimento facial. Placas de veículo roubado estão também sendo detectadas por esse sistema de monitoramento. Então, vários municípios que já têm essas tecnologias estão sendo incorporados, criando uma grande muralha. O Estado vai investir em contratações de serviços em municípios que não têm poder de investimento. E um terceiro ponto principal é a participação do privado. Então, onde o setor privado, supermercados, farmácias, associações de bairro tiverem câmeras de monitoramento, a gente vai receber essas imagens, claro, sempre de acordo com a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, e o nosso objetivo é tornar a vida do criminoso cada vez mais difícil. Secretário, obrigado. Esse papo é de extrema importância para todo mundo, tanto do mundo dos investimentos como cidadão comum, e eu agradeço você ter vindo aqui disposto a participar desse debate com a gente. Muito obrigado. Eu que agradeço, Furlan.